Olá, meu nome é Hilary, sou aluna do quarto semestre do curso de Agronomia da Unijuí e irei apresentar um trabalho de tipos de variáveis e gráficos, efeitos fixos e aleatórios. O que é uma variável? É uma característica de interesse que representa um valor ou uma quantidade. Pode variar ou mudar ao longo do tempo ou em diferentes situações. Essa é medida em cada indivíduo de amostra ou população. São fundamentais para a modelagem e análise de fenômenos, experimentos, sistemas e dados. São utilizados para quantificar e descrever informações, para estudar as relações entre as diferentes quantidades e podem possuir valores tanto numéricos como não numéricos. Os tipos de variáveis, então, elas podem ser quantitativas ou numéricas, qualitativas ou categóricas. As quantitativas numéricas são características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, representam valores numéricos e quantidades que fazem sentido. São geralmente expressas em termos numéricos e podem ser submetidas a operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. As variáveis quantitativas, então, elas podem ser usadas para calcular estatísticas descritivas, como média, mediana, variância e desvio padrão, bem como para realizar análises estatísticas mais avançadas, como testes de hipóteses e regressão. São fundamentais em experimentos científicos, pesquisas sociais, econometria, análise financeira e muitos outros campos, onde dados numéricos são coletados e analisados. Elas podem ser classificadas em dois subtipos principais: variáveis quantitativas contínuas e variáveis quantitativas discretas. A variável quantitativa contínua é uma variável que pode assumir um número infinito de valores mensuráveis dentro de um intervalo específico, em uma escala contínua na reta real, para as quais valores não inteiros, com casas decimais, fazem sentido. Usualmente medidas através de instrumentos, balança, régua, relógio, trena, como por exemplo de variável como exemplo de variável quantitativa contínua, podemos citar a altura de uma pessoa, temperatura em graus Celsius, idade e quantidade de chuva em milímetros. A representação gráfica mais utilizada para essas variáveis é o gráfico de dispersão ou histograma. A variável quantitativa discreta, então, é uma característica que assume apenas valores inteiros e, portanto, não pode assumir valores fracionários. Geralmente são resultados de contagem. Os exemplos incluem o número de filhos em uma família, o número de carros em um estacionamento, o número de erros de digitação em um texto, entre outros. A representação gráfica típica para variáveis discretas é o gráfico de barras ou histograma. As variáveis qualitativas ou categóricas são características que não possuem valores quantitativos. É um tipo de variável que representa categorias ou grupos distintos, formando uma classificação de indivíduos. Não podem ser quantificadas em uma escala numérica contínua. Descrevem características ou atributos, objetos, eventos ou observações, e são frequentemente usadas para classificar informações em grupos discretos. As variáveis qualitativas têm grande importância na análise estatística e na pesquisa social, pois são usadas para descrever composição ou características de uma população ou amostra. Embora não possam ser submetidas a operações matemáticas como adição ou multiplicação, elas desempenham um papel crucial na segmentação de dados, na criação de tabelas de contingência e na realização de testes estatísticos. Elas podem ser classificadas em dois subtipos principais: variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. A variável qualitativa nominal representam categorias que não possuem ordenação específica. Cada categoria é única e independente das outras. Por exemplo, gênero, cor de olhos e estado civil. Em análises estatísticas, essas variáveis são frequentemente convertidas em variáveis binárias, apesar dos valores possíveis, o que significa que elas podem representar uma escolha dicotômica entre duas categorias distintas, para serem usadas em modelos estatísticos. As variáveis qualitativas ordinais representam categorias em que existe uma ordenação específica ou hierarquia entre as mesmas. A diferença entre as categorias não é necessariamente uniforme. Como exemplo de uma variável qualitativa ordinal, temos a escolaridade, primeiro, segundo, terceiro grau, nível de satisfação, baixo, médio, alto, classificação socioeconômica, baixa, média e alta, estágio de doença, inicial, intermediário, terminal, e grau de concordância, discordo totalmente, discordo parcialmente, concordo parcialmente e concordo totalmente.
Uma variável originalmente quantitativa pode ser coletada de forma qualitativa, como, por exemplo, a idade medida em anos completos é quantitativa contínua. Porém, se for informada apenas a faixa etária 0 a 5, é qualitativa original. Outra observação importante é que nem sempre uma variável representada por números é quantitativa. Como exemplos, temos o número de telefone de uma pessoa, número da casa, número da identidade e o sexo do indivíduo quando registrado em uma planilha de dados como 1 macho e 2 sendo fêmea. Isso não significa que a variável sexo passou a ser quantitativa. A distribuição de frequência de uma variável. Como vimos anteriormente, as variáveis podem ser divididas em qualitativas nominais ordinais e quantitativas discretas e contínuas, e os dados gerados por essas variáveis devem receber tratamentos diferentes, pois não são de mesma natureza. Uma distribuição de frequência nada mais é do que uma tabela que resume os valores de uma variável e a frequência, como que cada valor ocorre em um conjunto de dados. É uma maneira de organizar e apresentar os dados para que você seja capaz de identificar padrões, tendências e características importantes. Para a construção de uma distribuição de frequência, devemos seguir os seguintes passos: coleta de dados, identificação de valores, contagem de frequência absoluta, construção da tabela e inclusão da frequência relativa. Distribuição de frequência para a variável qualitativa nominal. Não há uma ordem natural em suas categorias. A ordem das linhas da tabela pode ser qualquer uma. É comum a disposição das linhas pela ordem decrescente das frequências das classes. Suponha que estamos coletando os dados sobre preferências de animais de estimação de uma amostra de 100 pessoas. Nesse exemplo, a variável preferência de animal de estimação é uma variável qualitativa nominal, que representa as preferências das pessoas por diferentes tipos de animais de estimação. Cada categoria ou valor da variável cachorro, gato, peixe, pássaro, outro é listada na primeira coluna da tabela. A segunda coluna contém as frequências correspondentes para cada categoria, ou seja, quantas pessoas na amostra têm preferência por cada tipo de animal de estimação. Aqui então nós temos a tabela de distribuição de frequência para a variável qualitativa nominal. Essa tabela permite visualizar rapidamente as preferências de animais de estimação na amostra. Por exemplo, podemos ver que os cachorros são preferência de mais comum, com 40 das 100 pessoas preferindo cachorros, enquanto a preferência por pássaros é a menos comum, com apenas 10 pessoas escolhendo essa categoria. Distribuição de frequência para a variável qualitativa original. Quando a variável tabelada for do tipo qualitativo original, as linhas da tabela de frequência devem ser dispostas na ordem existente para as categorias. A tabela a seguir mostra a distribuição de frequência, que representa a classificação de satisfação dos clientes em relação ao produto em uma escala original 1 a 5, onde 1 indica muito insatisfeito e 5 indica muito satisfeito. Quando o caso for de variável qualitativa original, podemos acrescentar mais duas colunas com as frequências acumuladas, absoluta e relativa. Aqui, então, nós temos a tabela de distribuição de frequência para a variável qualitativa original e a classificação de satisfação, de 1 a 5. Nesse exemplo, a variável classificação de satisfação é uma variável qualitativa original, que representa diferentes níveis de satisfação do cliente. Cada categoria ou valor da variável corresponde a uma classificação na escala original, que é listada na primeira coluna da tabela. A segunda coluna contém as frequências correspondentes de cada classificação, ou seja, quantos clientes deram cada classificação. Essa tabela de distribuição de frequência permite visualizar rapidamente a distribuição das classificações de satisfação dos clientes em relação ao produto. Por exemplo, podemos ver que a maioria dos clientes deu uma classificação de 5, muito satisfeito, com 30 clientes nessa categoria, enquanto 10 clientes deram a classificação muito insatisfeito. Distribuição de frequência para a variável quantitativa discreta. Quando estamos trabalhando com uma variável discreta que assume poucos valores, podemos dar a ela o mesmo tratamento dado às variáveis qualitativas originais, assumindo que cada valor é uma classe e que existe uma ordem natural nessas classes. Na tabela seguinte, podemos ver a distribuição da frequência para uma variável quantitativa discreta, que representa a contagem do número de livros lidos por um grupo de pessoas em um mês. Nesse exemplo, a variável número de livros lidos é uma variável quantitativa discreta, que contabiliza o número de livros lidos por mês por indivíduo. Aqui, então, nós temos a tabela de distribuição de frequência para a variável quantitativa discreta com o número de livros lidos.
Cada valor da variável corresponde a um número inteiro não negativo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais, que é listado na primeira coluna da tabela. A segunda coluna contém as frequências correspondentes, ou seja, quantas pessoas no grupo leram um determinado número de livros. Essa tabela de distribuição de frequência permite visualizar a distribuição do número de livros lidos no grupo. Por exemplo, podemos ver que a maioria das pessoas leu um livro no mês, com 12 pessoas nessa categoria, enquanto 8 pessoas não leram nenhum livro e apenas 3 leram 5 ou mais livros. Quando trabalhamos com uma variável discreta que pode assumir um grande número de valores distintos, como por exemplo, o número de ovos que um inseto põe durante sua vida, a construção da tabela de frequência e de gráficos, considerando cada valor como uma categoria, fica inviável. A solução é agrupar os valores em classes e montar a tabela. Aqui então nós temos a tabela de distribuição de frequência para a variável quantitativa discreta com um número de ovos. A distribuição de frequência para a variável quantitativa contínua. Quando a variável em estudo é quantitativa contínua, que assume valores distintos, o agrupamento de dados em classes será sempre necessário na construção das tabelas de frequência. A diferença da discreta para a contínua se dá devido aos limites das classes, que são representados de modo diferente, onde o limite superior de uma classe é igual ao limite inferior da classe seguinte. A tabela a seguir representa as idades de um grupo de pessoas. Nesse exemplo, a variável classe de idade representa as idades das pessoas com intervalos de 10 anos. Como estamos acostumados a pensar no nosso sistema numérico decimal, geralmente usamos limites múltiplos de 5 ou 10. Nada impede que construímos classes de outros tamanhos, sendo eles inteiros ou fracionários. Aqui então nós temos a tabela de distribuição de frequência para a variável quantitativa contínua com as classes de idade. A primeira coluna da tabela lista as classes de idade e a segunda coluna contém as frequências correspondentes, ou seja, quantas pessoas se encontram em cada intervalo de idade. Nessa tabela podemos visualizar a distribuição das idades das pessoas no grupo. A maioria tem idade na faixa de 40 a 49, com 25 pessoas desse intervalo, enquanto 10 pessoas têm idade na faixa de 60 a 69. Gráficos. Um gráfico pode ser descrito como uma representação visual de dados ou informações que utiliza elementos gráficos como linhas, barras, pontos, setas, núcleos e formas para apresentar informações de uma maneira clara e fácil de entender. São amplamente utilizados em diversos campos, como estatística, negócios, ciência, matemática, economia e para comunicar informações de forma mais eficaz do que simplesmente apresentar números ou texto. Há várias maneiras de visualizar variáveis, dependendo do tipo da variável, qualitativa ou quantitativa e da natureza dos dados. Desse modo, existem vários tipos diferentes de gráficos, sendo cada um projetado para destacar tipos específicos de informação. Os gráficos mais utilizados, então, é o histograma e o boxplot. O histograma se trata da representação visual da distribuição de dados numéricos, com intervalos ou bins. É usado comumente em estatística para mostrar a frequência com que aparecem valores diferentes em um conjunto de dados. Os passos para criar um histograma, então, é a coleta de dados, a divisão em intervalos, a classificação dos dados, o conteúdo de frequência e a construção do histograma. Aqui, então, nós temos um exemplo da construção de um gráfico histograma. O boxplot é um gráfico ou gráfico de caixa. Se trata da representação da distribuição de um conjunto de dados estatísticos de forma gráfica, muito útil para identificar a mediana, quartis, valores mínimos e máximos, e a presença de possíveis valores atípicos em um conjunto de dados. Aqui, então, nós temos a composição de um gráfico boxplot com valores discrepantes, outliers, limite superior e inferior, os quartis e a mediana. Os valores discrepantes ou outliers são valores que destoam do conjunto de dados. O limite superior é o maior valor que não seja um outlier e o limite inferior é o menor valor que não seja outlier. A mediana, então, é o valor central que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, 50%. E os quartis seguem a mesma lógica da mediana, porém não dividem em 2, mas sim em 4, 25%. Outros gráficos comuns de serem encontrados é o gráfico de linhas, utilizado para representar séries temporais ou dados em que a ordem é importante. Os pontos são conectados por linhas, mostrando a evolução ao longo do tempo ou de outra variável independente. Aqui então nós temos um exemplo do gráfico de linhas.
Gráfico de setores ou pizza. Adequado para representar a distribuição percentual de categorias. Cada categoria é representada por uma fatia proporcional de um círculo. Aqui, então, nós temos dois exemplos de um gráfico de pizza. O gráfico de mosaico, usado para representar a relação entre duas variáveis qualitativas. As áreas dos retângulos representam a proporção de observações em cada categoria de ambas as variáveis. Aqui, então, nós temos um exemplo do gráfico de mosaico. O gráfico de Pareto classifica as características das variáveis discretas em ordem decrescente de frequência. Ajuda a identificar as características mais frequentes. Aqui, então, nós temos um exemplo do diagrama, do gráfico. O gráfico de densidade, similar ao histograma, mas utiliza a curva suave para representar a densidade de probabilidade da variável contínua. E aqui um exemplo, então, do gráfico de densidade. Gráfico de dispersão, usado para representar a relação entre duas variáveis quantitativas. Cada ponto do gráfico representa uma observação com coordenadas x e y. Aqui o exemplo do gráfico. A escolha do gráfico apropriado depende da natureza da variável e dos objetivos da análise. Certifique-se de selecionar o tipo de gráfico que melhor transmita informações que deseja comunicar e que seja mais adequado para os seus dados. Os efeitos fixos e aleatórios. São conceitos estatísticos frequentemente utilizados na análise de dados em estudos e experimentos. Eles se referem a duas abordagens diferentes para modelar variações dos dados e avaliar os efeitos das variáveis independentes sobre a variável dependente. A escolha entre os efeitos fixos e aleatórios depende da natureza dos seus dados e das perguntas de pesquisa. Em muitos casos, uma combinação de efeitos fixos e aleatórios é usada, resultando em modelos mistos, que permitem analisar tanto os efeitos específicos dos níveis das variáveis independentes quanto a variabilidade não explicada. Os efeitos fixos se referem a categorias ou níveis específicos das variáveis independentes, que são tratados como os valores fixos e não aleatórios. Na análise de efeitos fixos, o objetivo é comparar as médias ou estimativas de parâmetros específicos para cada nível das variáveis independentes. Deve ser utilizado quando existe um interesse particular dos níveis de suas variáveis independentes e deseja estudar os efeitos específicos de cada nível. A aplicação dos efeitos fixos na agronomia, análise de dados e experimentos agronômicos ajuda a controlar a variação entre os diferentes níveis de um fator ou tratamento experimental, tornando as análises estatísticas mais confiáveis, o que é fundamental para tomar decisões em relação ao manejo, seleção de variedades, uso de fertilizantes e outros aspectos da agricultura. Ele pode ser utilizado em ensaios de campo, estudo de fertilizantes, análise de variedades, testes e tratamentos fitossanitários, análise de diferentes práticas de manejo, ensaios de variedades e estudos de interações. Os efeitos aleatórios se referem à variação que são tratadas como aleatórias e não atribuídas a categorias específicas das variáveis independentes. Essas variações são modeladas como tendo uma distribuição de probabilidade associada a elas. Com esses efeitos, é possível estimar a variação dentro e entre grupos, e concluir que a variação não é constante em todos os níveis de variáveis. Os efeitos aleatórios também têm aplicações importantes na agricultura e na análise de dados agrícolas. São utilizados principalmente para modelar a variação não controlada por fatores fixos específicos do experimento, e são particularmente úteis quando há variação não explicada ou não controlada. Eles permitem que os pesquisadores levem em consideração a variabilidade inerente em experimento agronômico e análise de dados, o que pode ser crucial para resultados mais precisos e representativos, bem como para a tomada de decisões. Eles podem ser utilizados em avaliações de efeitos de bloco, variação, em estudos, avaliações de resíduos e erros experimentais, em estudos genéticos, em estudos de campo e na avaliação de fatores ambientais não controlados. Muito obrigada pela atenção.